Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, também na internet pelo rtv.net.br ou na live no Facebook. É só procurar RTV Criciúma e você vai encontrar, vai poder assistir outros assuntos também, outros programas e poder compartilhar com as pessoas que você quiser ali pelo Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, queria lembrar você que sinceridade é muito importante. A gente precisa ser sincero nas nossas relações, a gente precisa ser sincero com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente tem por perto. Sabe quando a gente não tá legal e diz que tá tudo bem? Quando a gente não gostou daquela atitude, faz de conta que nada é nada. E não tô dizendo para você arrumar briga aí no trabalho, arrumar briga em casa todos os dias. Mas quando a gente é mais sincero, as nossas relações são mais saudáveis. A gente precisa dizer quando a gente está feliz, quando a gente não tá, quando a gente gostou, quando a gente não gostou, quando não aconteceu nada, mas hoje eu não estou muito legal. E hoje eu queria convidar você a ser mais sincero e entender também a sinceridade do outro. Porque às vezes o outro é sincero com a gente não gosta de ouvir. Então hoje eu queria convidar você a ser mais sincero nos seus relacionamentos, principalmente com as pessoas mais perto de você. Vamos tentar fazer isso juntos? Um ótimo dia para todos nós. Hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre alimentação, sobre diabetes, já que a gente está no dia que a gente precisa conversar mais sobre diabetes, criar uma conscientização a respeito do diabetes. E para isso eu recebo aqui a nutricionista Marielle Barcelos. Mari, bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Muito bom te receber aqui de novo. Fazia tempo, né, Mari? Fazia. Acho que eu vim bem no comecinho do programa. Acho que foi Na primeira semana, alguma coisa assim. Sempre muito bom estar aqui e a gente conversar sobre um tema tão importante, né, Carol? Pois é, Mari, porque quando a gente fala em diabetes, quando a gente conversa, às vezes na família, numa roda de amigos, a gente vai percebendo, né? Ah, fulano tem, tu também tem. Ah, a mãe do ciclano tá com diabetes. Ah, e o outro tá com diabetes, é criança, descobriram agora. Tem coisas que parece assim que não era tão comum e hoje quando a gente percebe, bastante gente já tem diabetes, né? A gente que percebe mais ou está crescendo mesmo? Mari? Não, está crescendo mesmo, Carol. Claro que assim, o diagnóstico ficou mais rápido, né? Mas assim, normalmente a gente vê até pessoas falando, o médico me falou que eu tô com pré-diabetes, né? Para eu já me cuidar, para eu já ligar aí o sinal amarelo, né? O médico não deixou mais para avisar só quando está instalada essa diabetes, né? Quando a gente fala, claro, dessa diabetes tipo 2, que é essa mais tardia e é essa que geralmente as pessoas estão mais descobrindo hoje em dia, né? Normalmente, o número crescente de refeições, de alimentos industrializados, cresceu muito isso. Até porque, assim, o diabetes, essa glicemia, essa insulina alterada, não se dá pelo fato só de comer doce, de comer açúcar em si, mas também se dá o fato de comer, por exemplo, derivados desse açúcar, né, que a gente muitas vezes não sabe que tem nesse alimento, né? Muito produto industrializado, ultraprocessado, com maltodextrina, lá no rótulo escrito, que a gente não sabe que é o açúcar propriamente dito. Muito rótulo mostrando xarope de frutose, xarope de glicose. Isso é porque o açúcar mudou de nome, parece, né, Mari? Não, ele sempre fala sobre isso do rótulo, né? Isso, acho que a gente até já falou em alguns momentos também, em outros programas, assim, o que acontece? É que o açúcar não é que ele mudou, né? É que mudou, por exemplo, a forma de acrescentar isso nos alimentos, né? Antigamente a gente via, por exemplo, um bolo caseiro de casa da mãe. A mãe colocava açúcar. Certo. Ainda hoje em dia, os bolos caseiros, as coisas, por exemplo, que a gente fala, comida de verdade, né? É acrescentado só açúcar, uma diminuição ou uma substituição, às vezes coloca metade açúcar e metade alguma fruta para poder adoçar também e a gente não colocar tanto açúcar. Mas hoje, com os ultraprocessados e com os alimentos industrializados, começou-se a colocar esses outros ingredientes, né, que são sintetizados, não são ingredientes, por exemplo, provenientes da natureza, né, tipo xarope de glicose, xarope de frutose, que é para dar esse sabor mais adocicado,
né? Então, a indústria começou a colocar isso nos alimentos, por exemplo, para a pessoa, né? Principalmente as crianças gostam muito desse sabor. As pessoas, os adultos também. Quando se encontra com as nossas papilas gustativas, meio que dá um boom de prazer, né? Então, normalmente faz a gente ficar meio viciado, né? Seria um pouco parecido com essa palavra, assim, ficar um pouco fascinado por isso. E por isso que muitas pessoas sentem vontade de comer aquilo que experimentaram todos os dias. As próprias balas, chocolates, até granola, hoje em dia, que era um alimento, né, as barrinhas de cereais, que era para ser um alimento, por exemplo, vindo para ser saudável, hoje em dia a gente vê várias marcas adicionando esses xaropes, né? Então, assim, ó, isso juntando com gordura saturada, gordura hidrogenada vegetal, que é a gordura trans, mais carboidratos refinados, sem o teor de fibra presente, não tem como a gente não ter uma insulina alta sanguínea, não tem como a gente não ter uma glicose elevada, né? Ô Mari, a gente ouve muito assim, o açúcar é um veneno, né? O açúcar é um veneno. O que faz dentro do nosso organismo, né? Eu tô comendo uma barrinha de cereal que tem xarope de 500 coisas e tem mais açúcar e tem isso, tem aquilo. Isso faz mal, de fato, além de, tipo, tá aumentando a minha glicose, mas faz mal de uma forma geral pro meu corpo? Faz sim, Carol, pelo fato, assim, normalmente a gente não coloca para dentro uma quantidade, por exemplo, pequena, né? Esse é um grande problema também. Tem que comer o pote inteiro, né, Mari? E a gente acaba também não metabolizando isso, não gastando isso em forma de energia, né? A gente acaba, na verdade, sobrando isso, sendo transformado em quê? Gordura. E sendo estocado nos nossos depósitos de gordura, nos adipócitos. E isso vai crescendo, crescendo, e a gente vai formando mais célula de gordura. Por isso que a gente vê muita gente dizendo, poxa, antes eu não tinha gordurinha localizada em tal região e agora eu tô tendo. Então, isso vai estocando ao longo dos anos, claro que com mais facilidade, tá? Mas, assim, o grande problema, normalmente, é que vai entrando mais do que a gente dá conta, né? E a gente vai adquirindo uma resistência insulínica. Isso é o grande... na verdade, hoje, o grande boom do diabetes tipo 2 é devido a uma resistência insulínica, que nada mais é do que a gente tem insulina vindo do pâncreas, sendo estimulado, a gente tem insulina liberado no sangue, só que essa insulina ela não está conseguindo colocar a glicose para dentro. Né? As próprias células não estão reconhecendo, tipo assim, né? E tá havendo uma resistência. Então, o que acontece? A gente tem insulina alta no sangue, glicose alta no sangue, e as células que deveriam estar se enchendo de combustível de glicose não estão entrando. Então, é aquele indivíduo que geralmente relata bastante cansaço, é aquele indivíduo que vai ter, aos poucos, problemas metabólicos com outros órgãos. A gente vê muito diabético, por exemplo, quando não faz um controle devido, assim, com problemas, por exemplo, renais, com problemas oculares, né? Por quê? Porque essas células vão ficando deficitárias de glicose. Né? É um dos primeiros sintomas, assim, geralmente que a gente vê de diabetes mal cuidado, que a gente fala. Que o indivíduo está sempre descompensado, está sempre com aquela glicose de jejum super elevada, glicose pós-prandial, que é depois das refeições, super elevada. Tá? Então, esse é o grande perigo, né? Esse é o grande problema. Eu sempre falo, assim, quando chega um diabético no consultório, que, calma, é só tu controlar que tu consegue conviver com a doença, né? A gente, às vezes, tem até alguns diabéticos tipo 2 em remissão, assim, sabe? Que conseguem se livrar da medicação, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre cito, assim, eu atendi praticamente um senhor de idade, né? Mais de 60 anos, ele é meu paciente há 4 anos, né? Ele tomava medicamento para diabetes, ele tomava 3 medicações, já estava bem controlável, na verdade ele me procurou por conta disso, né? Ele falou, nossa, não aguento mais, o médico falou que eu vou para insulina daqui a pouco, né? E ele é um exemplo, assim, que hoje ele não toma nenhuma medicação para o diabetes, né? Mas, claro, tudo junto, um trabalho feito com endocrinologista, com cardiologista, né? A gente monitorou, só que hoje ele é um paciente, digamos assim, completamente curado, mais ou menos isso. A gente vê muitos casos hoje em dia aliado a cirurgias bariátricas, né? Pacientes fazendo cirurgia bariátrica para poder se livrar desse diabetes tipo 2, que normalmente está incontrolável com medicamento. Então, às vezes, o paciente não quer ir para a insulina e o médico diz, olha, tu vai ter que perder peso a qualquer custo. Se tu não perder peso, principalmente gordura abdominal, tu não vai conseguir curar essa resistência insulínica. É mais ou menos isso que acontece.
Ô Mari, então a diabetes tipo 2, ela está sempre associada a esse peso elevado? A pessoa está fora do peso, a pessoa está, às vezes, comendo mais do que está gastando, como você falou? Normalmente sim, Carol. Assim, normalmente, quando a pessoa acontece de ter um diabetes tipo 2, normalmente ela está acima do peso. Mas o mais importante, às vezes pode ser que ela não está acima do peso da balança. Sabe aquele magro, mas aquele magro com muita gordura localizada na região abdominal? Isso também é um fator bem assim, notório para desenvolver um diabetes tipo 2, tá? Porque às vezes vê a pessoa toda magra, né? Perna, braço, tórax, mas a gente vê aquele tecido, né? A gente vê muito mulheres, né? Por exemplo, às vezes com os membros inferiores bem magros, braços magros, mas nesse tecido de seio, tórax, né? Essa parte de abdômen bastante elevada. Então, isso já é uma porta de entrada muito grande. E muita gente também demora a descobrir diabetes, né, Mari? Muitas vezes, assim, quem acaba fazendo check-up anual, aquele check-up que a gente faz mulher com a ginecologista, o homem vai em algum médico de confiança dele, né? O próprio urologista, hoje, que os homens devem ir, né? E o próprio cardiologista fazer exames anuais, normalmente é fácil de detectar, né? Um exame básico de glicose de jejum, insulina de jejum, a gente consegue avaliar isso, né? Alguns médicos hoje em dia já pedem hemoglobina glicada, que é um parâmetro bem legal para a gente ver quanto tempo, como que está variando nos últimos 3 meses essa nossa glicose de jejum. Então, é um parâmetro bem apurado que a gente consegue observar, né? Nós mesmos no consultório, quando a gente percebe que o paciente, não faço o exame há muito tempo, a gente solicita alguns exames para o paciente. Quando a gente vê que tem alguma coisa alterada, a gente encaminha ele ao especialista e começa a tratar junto com, no caso, o especialista, o médico. E é bem importante, né, que a pessoa que descobriu, detectou, estou com diabetes, que ela faça esse acompanhamento com o nutricionista também. Porque é um pouco chato, né, Maria? Quem conhece alguém sabe, né? A pessoa tá ali, se cuida, daqui a pouco tem dia que, não aguento mais, eu quero sair comendo açúcar puro, né? E tem essa descompensação, como você falou, precisa de ajuda, né? E assim, Carol, uma coisa que as pessoas não sabem, que quando a gente atende as pessoas, a gente deixa bem claro. De repente, dependendo como que está esse nível de glicemia, né, de jejum pós-prandial desse paciente, talvez no início ele vai ter que retirar, né? Talvez no início a gente vai ter que, por exemplo, cortar o barato dele muito, né? Tipo assim, tirar muitas coisas, algumas frutas às vezes a gente tem que também interceder, sabe? Só que isso não é sempre que acontece. Mas assim, deixar claro que a pessoa ela não precisa ter uma vida excluída a vida inteira, né? Tipo assim, quando a gente consegue controlar essa glicose, essa insulina ali, a gente consegue, por exemplo, dar uma vida social mais tranquila para esse paciente, desde que o paciente esteja consciente e se cuidando. Porque normalmente a gente, isso é fato, assim, né? A gente não altera os exames e peso, consequentemente, por conta de uma única festa, por conta de um único dia, por conta de uma viagem. A gente altera porque a gente está fazendo errado há muito tempo, né? E daí eu sempre brinco com os pacientes, eu falo assim, olha, vamos cortar esse carnaval aí, fora de época, eu brinco, né? Porque já pulou carnaval demais. Agora vamos deixar a casa bonitinha. E depois, quem sabe, a gente pode sim, por exemplo, se dar o luxo de tomar um sorvete no domingo com a família, né? Poxa, mas daí o sorvete tem açúcar, será que eu vou poder comer mesmo sendo? Talvez sim, dependendo do controle que isso esteja, assim, a compensação que tu conseguir desses exames, a gente consegue sim. E é muito sério, né, Mari? Quando uma pessoa tem diabetes, não se cuida, comer um sorvete depois do almoço, aquilo ali pode se tornar uma coisa muito grave, né? Sim, imagina, né, Carol? Dependendo do grau que tiver isso, né, dessa glicose descompensada, a pessoa não pode comer nenhum, tipo, almocei, quero comer uma laranja digestiva depois do almoço, eu quero tomar um suco que alguém fez em casa. Às vezes não dá para tomar, porque vai dar um pico glicêmico, insulínico enorme, né? E isso pode causar malefício, que as pessoas, elas não têm ideia ainda que o diabetes é uma doença crônica, né? E que por ser crônico, normalmente o que acontece? Pode atingir outros órgãos, né? Normalmente, quando o paciente, muitas vezes um paciente, por exemplo, que já está com isso há muito tempo e não se cuida, por exemplo, tá tomando remédio lá vez ou outra, porque o médico falou, meio ignora, sabe, o
diagnóstico, assim, a gente vê demais isso ainda. Então, assim, a gente percebe que é um paciente, por exemplo, que já está tendo problemas relacionados em outras partes do corpo, assim. Tá só fazendo o que não vê, né? Só está fazendo o que não vê. E isso é muito ruim, porque, na verdade, a gente tenta alertar, né? Eu gosto de jogar muito limpo com o paciente, assim. Tem pacientes que tu fala mais sutilmente, tem pacientes que às vezes tu tem que ser mais incisivo, né? Mas normalmente, assim, é uma doença, é um problema, vamos dizer assim, que não pode ser ignorado por nós, né? A gente tem sim que fazer o controle anual, às vezes de 6 em 6 meses, depende muito de cada caso. Ô Mari, se eu tenho uma alimentação saudável, né? Eu como sempre direitinho, eu em princípio não tenho nenhuma predisposição para ter diabetes, faço acompanhamentos normais, aqueles exames de rotina. A chance de eu ter alguma coisa lá na frente acaba sendo diminuída, então, né? Porque esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim, ela não come doce. Não, tem uma pizza doce, eu não vou comer, a sobremesa eu não vou comer. Eu falei, nossa, mas você não come nada? Ela assim, cara, eu não quero um dia chegar lá na frente e não poder comer uma banana. Eu não quero lá na frente não poder comer uma fruta. E ela é super radical. Não é o meu perfil, né? Mas ela é super radical. Mas isso, de fato, se eu me cuidar, né, desde já, saber aquilo que eu estou ingerindo, controlar a quantidade de açúcar, pode ser que lá na frente isso vai me ajudar? Pode ser sim, tá, Carol? Assim, não, eu digo também não faço esse perfil radical, não gosto de fazer esse tipo... Tu foi minha paciente já, tu sabe disso. Não gosto muito dessa coisa meio radical demais, porque eu acho que isola muito a gente do mundo, assim, dos eventos, enfim. Mas eu acho que a pessoa tem que fazer como ela se sente melhor, né? E mais segura, enfim, para viver a vida. Mas eu acho, essa coisa que tu falou, por exemplo, a predisposição, isso é muito importante. Por exemplo, famílias que têm várias pessoas que já são diabéticas, tipo 2, né, no caso. Poxa, já tem uma predisposição genética para isso. A pessoa tem que se cuidar um pouco mais. Por quê? Digamos que ela pode ter isso no gene e a gente pode silenciar isso, né? A gente só aperta gatilho, eu digo, né? Só aperta o botãozinho da tomada se a gente brincar com o fogo ali, né? Então, por exemplo, se eu ficar, por exemplo, já tenho esse histórico familiar e eu ficar, por exemplo, tendo uma alimentação super desregrada, não fazendo exercício, que também é super importante para prevenir isso, talvez eu desenvolva isso lá na frente, né? Mas tem sim como a gente prevenir isso. Por exemplo, eu tenho hoje famílias que são todas diabéticas e a geração de agora não tem sinais nenhum de diabetes, né? Por quê? Porque essa pessoa já tem a consciência e já vem se cuidando, né? E assim, para se cuidar, não precisa ser radical ao ponto de se excluir, né? A gente basta fazer o equilíbrio disso, né? E é tudo isso que eu falei, né? Tentar não usar os industrializados, ultraprocessado nem se fala, tá, Carol? Que são essas comidas inventadas, né? Por exemplo, tem N coisas hoje no mercado que são comidas inventadas, que não é carne de verdade, que não é doce de verdade, que não é chocolate de verdade, né? Então, essas coisas a gente tem que tirar do nosso cardápio, assim, não tem mais espaço para isso. Mário, o que eu percebo bastante também é que a gente está numa geração, parece pelo menos mais consciente. Não sei se é a quantidade de informação que a gente tem também, né? Mas às vezes há um pai e uma mãe, eles não comem direito. Aí vem uma criança para aquela família. Aí aquela criança não come açúcar, aquela criança não come muito sal, aquela criança... O pai e a mãe fazem de tudo para aquela alimentação saudável, que eu acho que isso é muito importante. Mas a gente tem que pensar na gente também, né? Que às vezes eu percebo, a mãe cuidou da família inteira, o pai e a mãe agora vem um bebezinho, eles estão cuidando daquela criança. Mas a gente tem que cuidar do outro, mas tem que cuidar de si também. A gente erra muitas vezes nisso, né? Então, Carol, isso que eu pego muito no pé das mulheres que eu atendo, né? Assim, no consultório, porque eu percebo que mulher super cuida da criança, né? Hoje em dia as mães estão bem conscientes, elas tentam no máximo até pelo menos 2 anos de idade não oferecer açúcar no caso, ou comidas industrializadas em geral. Não come nada ainda não pode dar para ela. Mas faz bem, tá? Tipo, se tu der alguma coisa, a mãe tem que intervir e brigar contigo, não assim. Eu respeito. Então, assim, ó, o que acontece? A gente percebe bastante isso, mas a gente percebe o quê? Esse pai e essa mãe, eles cuidam até os 2 anos, porque é mais ou menos a idade que o pediatra fala que é para deixar sem, né? Mas depois a gente começa a ver essa criança meio ser inserida nesse ambiente que
o pai e a mãe não se cuidaram, que não se cuidam, né? Então a gente percebe, por exemplo, essa criança vindo crescendo já nesse ambiente obesogênico que a gente fala hoje em dia. Existe até essa palavra, esse termo já que a gente vê isso, né? Então, por exemplo, essa criança vai crescendo e vai tendo essa alimentação ruim, né? E a gente vê também o contrário, assim, muitas vezes. A família, o marido e a mulher não se cuidam e super cuidam dessa criança, só que, por exemplo, o pai ou a mãe comem besteira fora de casa, porque não querem trazer para casa. Eu acho até melhor, né? Tipo assim, se eu quero me prejudicar, vou me prejudicar sozinho, mais ou menos nesse sentido, né? Só que, poxa, os adultos têm que dar uma atenção a eles, né? Um exemplo muito clássico, assim, Carol, quando eu pego gestantes, porque hoje em dia também tem um tipo de diabetes que é diabetes gestacional. Hoje em dia não, há muito tempo já tem essa diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes desenvolvida na gestação, tá? E eu percebo assim, quando as mães recebem esse diagnóstico do ginecologista e do obstetra, elas, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Elas cortam tudo. A gente vê, assim, a disciplina super fica apurada. Daí, ganhou o bebê, tá tudo bem, agora ela também tem que continuar com uma disciplina muito boa. Essa danada não continua, muitas vezes. Pelo fato, assim, não, tá tudo bem, agora já passou, já ganhei o nenê, tá tudo bem. Só que ela não lembra que ela tá amamentando esse bebê, né? Então, assim, ó, é super importante essa conscientização dos adultos, né? E começar também a prestar atenção um pouquinho neles, assim. É verdade, né? E, Mari, você falou da questão dessa sensação de prazer com relação ao açúcar, né? Uma criança, por exemplo, de 2 anos, que ela vai começar a experimentar alguma coisa, um chocolate com mais cacau, um chocolate, né, que seja mais amargo, é bom que seja dessa forma, que se insira dessa forma naquela criança? Sim, Carol, isso é bem importante a gente falar, assim, porque às vezes as pessoas falam assim, eu preciso de alguma coisa para tirar essa minha vontade de doce, né? E daí eu deixo bem claro, não, tu não precisa nada disso, tu precisa fazer o exercício de parar de comer tanta coisa tão doce. É um exercício. A gente não consegue tirar isso de uma hora para outra, quem já está acostumado a isso. Por isso que hoje em dia é tão importante a gente começar a inserir, por exemplo, alimentos não tão doces, né? Tão cheios de açúcar, cheio desses xaropes. Por quê? Porque a criança, na papila gustativa dela, ela tem muito mais receptores quando ela é pequena por doce. Então, isso entra, né, super redondinho, assim, diferente no adulto, né? Por isso que muitas vezes o adulto a gente já fala para alguém assim, nossa, tu tem o paladar bem infantilizado, né? Ele, na verdade, não era para ele ter, mas ele se acostumou dessa forma, né? Mas aí o que acontece? A gente geralmente começa a conscientizar essa mãe, né? A não dar coisas tão doces, por exemplo, que nem tu falou, dar um chocolate com um percentual de cacau um pouco mais elevado, né? Porque daí essa criança vai crescer não se adaptando tanto a esse sabor tão adocicado, né? Porque essa criança que de repente cresceu nesse ambiente com mais adocicado, quando ela vai partir para o mais amargo, ela fala, ai, que ruim, não quero. É mais fácil acontecer isso, né? Que nem o adulto acontece isso, a gente vê muito. É verdade. Então, é super importante. Mari, na questão da diabetes também, algumas substituições acabam sendo importantes, né? Você deu exemplo, um bolo que coloca açúcar e às vezes outra fruta junto. É bom a gente também pesquisar receitinhas, assim, tendo diabetes ou não, que a gente possa substituir, né? Eu sempre digo que tem um bolo que eu faço que ele não vai açúcar, ele vai banana e uva passa. E ele fica super adocicado, super né? adocicado. Não sinto a falta do açúcar. A gente também precisa pesquisar e fazer testes nesse sentido, né? Não tenha dúvidas, Carol. É o que mais a gente fala isso no consultório hoje em dia, né? Às vezes a gente tem aquela receita que ganhou da avó, da mãe, né? E antigamente se usava muito açúcar, né? Então, eu falo assim, reduz essa quantidade pela metade, até para a pessoa não criar um baque tão grande. Porque quem está muito acostumado vai achar muito falta de açúcar. E daí, de cara, vai dizer, que comida ruim é essa que a Nutri me deu. Né? E daí, para não acontecer isso, a gente vai pedindo para diminuir aos poucos. Então, por exemplo, às vezes uma receita que nem tu falou, né? A gente colocando uma banana, colocando uva passa, tâmara. Essas frutas desidratadas, elas são ótimas para adoçar a receita, porque elas são bem concentradas de açúcar, de frutose, de açúcar da fruta. Então, o que acontece? E até quando a gente vai botar uma banana, uma uva passa, no assar ela vai também desidratar e vai ficar mais doce. Então, cada vez que a gente vai comer o bolo, a gente vai sentir esse aroma mais do doce, né?
Então, assim, o que acontece? A gente sempre fala para começar a diminuir e trazer alternativas. Hoje, assim, a gente também não tem indicado um uso tão crônico e um uso abusivo de adoçantes, né? Antigamente, assim, vamos dizer aí uns 5 anos atrás, um pouco menos até, a gente substituía pelos adoçantes naturais, né? Que era estévia, talmatina, eritritol, xilitol, né? A gente até substitui, coloca hoje em dia, só que a gente pede para o paciente usar com cautela, porque está aparecendo trabalhos, né? Está sendo evidenciado que esses adoçantes, inclusive os naturais, estévia tem saído muito isso, também induz liberação muito de insulina e glicose. Então, quer dizer assim, poxa, então se eu tirar o açúcar e usar até para um diabético, né? Só estévia, tem que controlar o consumo disso. Né? Então, assim, até isso a gente vai ter que controlar, ou seja, a gente vai ter que começar a tentar diminuir cada vez mais esse paladar tão adocicado que a gente foi criado, né? Porque a geração de hoje foi criada num paladar bem adocicado, né? No caso, a nossa geração, a gente comia bala de goma quando era pequeno, né? A gente comia, como é que era? Chiclete o tempo todo a gente ficava na boca, né? Hoje em dia a gente não vê muitas crianças assim, nessa rotina, porque as mães estão mais conscientes, né? Já levam essa informação que nem a gente falou aqui. Mari, eu lembro de uma vez que eu fui no teu consultório e a gente conversando, né, sobre a minha alimentação, eu falei que eu tomava muito café durante o dia, né? E aí tu perguntou se esse café era adoçado ou não. Era adoçado. Falou, Carol, corta. Eu, Mari, não, toma o café, mas não toma com açúcar. Porque olha a quantidade de açúcar que tu vai deixar de tomar. E eu já consegui fazer isso, mas são coisas que às vezes não é assim, não é tão difícil, né? Tem que se adaptar, ok. Mas às vezes uma mudança que a gente faz já vai somar lá no final algo bem legal, né? Não tenha dúvidas, assim, hoje a gente vê, por exemplo, nesse caso que tu falou, né? Se a gente for somar, né, esse açúcarzinho, porque a gente toma vários cafés muitas vezes no dia, uma xicrinha, mas eu peguei só um pouquinho, não foi uma caneca, né? É pequenininho, mas quando a gente for ver, ao final da semana, a quantidade de açúcar que deu, tem pacientes, por exemplo, que a gente consegue, pacientes que estão com muita gordura abdominal ou elevação de peso, de balança, a gente percebe, por exemplo, uma redução enorme de peso, só tirando o açúcar do café e às vezes um refrigerante do meio-dia, um copo de refrigerante ou suco artificial, né? E daí o paciente fala, nossa, como eu estava engordando com isso. E daí isso a gente percebe que o paciente vê de cara, né? A gente já sabe isso por causa dos trabalhos, tem mostrado isso há muito tempo, assim. Mas normalmente é muito bom quando vê na prática, né? E assim, ó, isso faz uma diferença enorme, enorme. Porque assim, a gente tem que pensar que a gente já vai consumir naquela festa, a gente já vai consumir naquele final de semana, a gente já vai consumir, de repente, naquele jantar que algum amigo deu, algum familiar fez. E, poxa, a avó fez aquele pudim delicioso e serviu de sobremesa. É um exemplo bem clássico, né? Bem clássico. E daí, ai, doutora, eu não vou comer aquele pudim que a minha avó fez. É até uma desfeita, né? Eu falei, poxa, mas nesse dia tu tem que comer o pudim. Não tem que fazer desfeita pra avó. O problema é que tu tá comendo esse pudim quase todos os dias. Então, assim, é essa consciência que a gente tem que levar para as pessoas, né? Que elas não têm que ser radicais. Elas não precisam tirar tudo da vida, não precisam mais socializar. O tempo todo eu falo isso, eu comento nas redes sociais sobre isso, assim, a gente tem que fazer realmente, nunca se falou tanto em equilíbrio, assim, né? Equilíbrio de alimentação, equilíbrio nutricional, até para o bem-estar mental das pessoas, né? Porque eu tenho visto, assim, as pessoas muito estressadas. Isso é legal a gente levar informação, é legal a gente tratar as pessoas, é legal as pessoas lerem a respeito, mas eu tenho ficado muito preocupada, por exemplo, com o equilíbrio mental das pessoas em relação até a esse assunto de alimentação, assim, pelo fato de eu ver isso acontecendo lá na minha prática de consultório, né? As pessoas chegarem, assim, com muito medo, até com medo de comer, né? E isso gera outro problema daí, né? Que não é só um problema fisiológico e funcional, mas um problema psíquico, assim. Então, a gente tem que sempre conversar, exatamente como a gente está fazendo aqui, né? Levando a informação de uma forma, por exemplo, que não assustem as pessoas, né? Isso eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso. Com certeza, Mari, eu quero te agradecer, pedir para que tu deixe os teus contatos, redes sociais também, que a Mari, eu sempre acompanho, fala bastante nas redes sociais de uma forma bem simples também, que eu acho super válido. Então, para quem está nos acompanhando, também poder te acompanhar nas redes.
Então, a minha rede social é Marielle, meu nome tem um Y no final, Marielle Barcelos, no Instagram e no Facebook. Tem no Marielle Barcelos Nutrição também no Facebook. E eu atendo em consultório, né? Posso deixar meu contato também? 3431-9999 é o consultório onde eu atendo em Criciúma. Tá certo, Mari. Muito obrigada. É um prazer sempre te receber e bom trabalho. Obrigada. E parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa. Vocês sempre estão trazendo assuntos que eu acho que é importante a gente cada vez mais falar, cada vez deixar as pessoas mais conscientes e dessa forma, assim. Tá bom? Tá certo, eu que agradeço. A gente sempre aprende muito com a Mari. Tem intervalo? A gente volta rapidinho com mais informação aqui no Tudo a Ver.